por que isso seria o impedimento da igreja estar aqui presente também? Bem, por isso que eu fiz a introdução. Como a igreja não é mencionada do capítulo 6 ao capítulo 18, e aí aparecem aqui personagens extraordinários, como anjos pregando, duas testemunhas... Quando você fala a igreja não é mencionada, a palavra igreja, a palavra igreja aqui, o papel da igreja aqui não é mencionado. Mas não aparece no 19, nem no 20, nem no 21, nem no 22. Sim, não aparece mais, nunca mais. Mas a referência a esses santos que aparecem com Jesus no capítulo 19 só pode ser a igreja. Mas só para entender, a cerne é do tema mesmo. Se os anjos estão pregando, a igreja não poderia pregar? Não, sim, necessariamente não é excludente. Necessariamente não é excludente. Né? Não temos como afirmar aqui que é excludente. Mas é estranho. Então, assim, claro que a gente aqui está em cima de um tema que é nebuloso e obscuro, tanto para o pós quanto para o pré. Né? Porque, afinal de contas, também, se está a igreja aqui cumprindo o seu ministério com êxito, para que também anjo pregando, né? Então também tem uma pergunta curiosa para os dois lados. Vamos lá, Johnny, porque só eu queria que você desenvolvesse, porque senão a gente não vai ter uma equidade aqui. Sim, agora eu entendi qual é a posição do pastor. Se a gente lê o texto, a gente já vê diferente do que o pastor falou. Por exemplo, a gente consegue ver no texto dos 3 anjos, pegar específico sobre os 3 anjos, a gente vai ver que ele está falando para pessoas que temem a Deus e que o glorificam. E que podem adorar ao Senhor. Então, essas pessoas, obviamente, não são ímpios. Então, se a gente pegar lá... porque a ideia que eu vejo do pré-tribulacionista, e é isso que eu queria entender melhor do pastor, e por isso fiz as perguntas, é que eles dão a entender que se tem 3 anjos pregando aqui, seria o impeditivo da igreja estar pregando também. Se tem os anjos pregando, a igreja não poderia estar, né? Como se tivesse ele assumindo o papel da igreja. Porém, a gente vê aqui no verso 7, que fala assim, ó, que é a pregação do anjo, né? Bom, vou ler do 6, que daí fica mais claro, né? Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, que é a boa notícia eterna, né? Para proclamar os que habitam na terra a toda nação, tribo, língua e povo. E no verso 7 ele diz assim, ó. Daí ele vai falar o que é esse evangelho. E esse evangelho diz assim, ó. Ele diz assim, em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no. Então quem teme a Deus não é ímpio. Quem glorifica ao Senhor não é ímpio. E por que vai temer o Senhor? Porque vai glorificar? Continua no verso, depois da vírgula. Pois chegou a hora do seu juízo.